estamos na sobre edificação. Primeiro foi o que? Fundamento. Segundo, edificação. E agora, sobre edificando, sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Esse é o nosso fundamento. E não há outro. Se não observar o fundamento, nós fomos mal edificados e sobre edificados. Mal. Então precisamos de atentar bem à palavra para nós endireitarmos as nossas veredas na terra. Porque Davi diz, lâmpada para os meus pés. Quer dizer, o que sustenta, o que leva é a palavra. E luz para os meus caminhos. Então, uma vez sustentado por essa palavra, em tudo somos mais que vencedores. Agora, se estivermos andando em caminho tortuoso, nós não vamos ver o livramento que os anjos têm para os escolhidos do Senhor. Assim é, Bessa? Assim é. Ah, papai, como que nós falamos semana passada? Os irmãos lembram? Tem que lembrar. Hein? Hein? E que nós temos qual carro? Triunfo, o triunfo. Pelo amor de Deus, é abençoado. Senão vocês não agem, aí a vida fica amarga. Nós temos o corpo, que é santuário de Deus. E esse corpo é guiado pelo Espírito da verdade, que diz que em Cristo, Deus em Cristo, nos conduz em triunfo. Então esse carro chama o quê? Triunfo. Nunca derrota. Triunfo. Porque Deus em Cristo sempre, não há algumas vezes, é sempre, nos conduz em triunfo. Você é triunfante. Você recebe isso? Ah, papai. Então não esqueça jamais. O seu corpo é templo do Espírito. E a marca que ele tem é triunfo. Porque é Deus que está conduzindo esse corpo. Uma vez você entendendo isso. Quando você não entende, aí chuta balde à vontade. Aí atropela na vida e a vida fica mais difícil. Então você tem um veículo que foi Deus que gerou no ventre da tua mãe. Ele veio à luz do mundo pela porta santa, que é o ventre da mulher, e nos constituiu abençoados aqui na terra. Agora você e eu temos que o quê? Ouvir e observar como estamos andando. Paulo diz, andai no Espírito. Essa é a ordem. A ordem é essa, andai no Espírito e não na carne. O que é carne, pessoal? Outros pensamentos, outros sentimentos. Carne é sentimento. Paulo chama de carne. Outro espírito. O corpo é uma coisa, a carne é outra coisa e o espírito é outra coisa. São três. E esse corpo, que é o corpo humano, onde temos braço, andamos na terra, eles têm duas pessoas. A alma, que é a carne, e o espírito. Se você fala, carne terrível, não é carne, é corpo. Quando você bate no seu corpo, é corpo, não é carne. Carne na Bíblia, interpretada por Paulo, é alma. São sentimentos que não valem nada. Porque as obras da carne são conhecidas e são prostituição, adultério, lascívio, ciúme, inveja, glutonarias, bebedices, feitiçaria, inimizade, ciúme e coisas semelhantes a essa. A alma é inimiga do teu espírito, e o espírito que está em nós, ele é santo, porque Deus o santificou aonde? Na cruz do Calvário. Você e eu somos santos espiritualmente, no corpo e na carne, diabos. E você é contra você mesmo. Você já viu as decisões que você faz na vida?
que não era para fazer escolhas erradas. Depois chora. Oh meu Deus, o que eu fui fazer? Olha, por isso que Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa carne. O seu corpo, que carrega a carne e o Espírito, ele tem a marca de triunfo. Então ele obedece quem? Deus, em Cristo. Assim é, pessoal. Então as escolhas que nós fazemos é responsabilidade nossa. Se você escolheu errado, uma coisa errada pode dar certo? Por isso que é errado. Por isso que nós temos a palavra para iluminar os olhos do nosso entendimento, para decidir corretamente. Vai continuar tendo luta, a guerra entre a carne e o Espírito, vai continuar. Mas o que vai prevalecer? É o Espírito. Porque ele está sendo conduzido na graça e não na lei. Ele está sendo conduzido pelo Senhor, que sempre nos conduz em triunfo. Assim é? Assim é. Você recebe? Entendeu? Sim, perfeitamente. Então o seu corpo chama triunfo. Não faça desse corpo o que você quer. Faça o que o Senhor quer. Como? Ouvindo as instruções da graça na sobre-edificação. Assim é? Assim é. Bom, e hoje nós vamos continuar na sobre-edificação, ensinando, aconselhando. Agora, quem recebe, recebe. Quem não recebe, o tem passa e ele fica na mão. Aí é difícil. Assim é? Então vamos lá. Em Efésios 3, aliás, Colossenses 3,16. Olha o que Paulo traz aqui aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses traz ensinamento aqui muito rico. Vamos começar do versículo 15. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. 16. Habite ricamente em vós. O que é habitar? Fazer morada. Então ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite o que? Ricamente. O que é rico? Abundante. Não é ouro e prata que nós estamos falando, sendo isso necessário também. Mas ele está dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e não de Deus. Apesar de Cristo ser Deus, mas Cristo manifesta para uma atuação diferente. Deus em Cristo nos conduzindo. E ele diz: habite ricamente em vós a palavra. Então, esse negócio de homem de oração, mulher de oração, de intercessão, de busca, com gemidos inexprimíveis, que só o Espírito conhece e não nós. Quem fala que geme como o Espírito é um farsante. Só o Espírito geme com gemidos inexprimíveis, irmão, e não nós. Então, o que habita em nós não é oração, não é busca, não é monte, não é corrente. O que deve habitar é a palavra de Cristo, que é a palavra do Evangelho da graça, que é chamado incircuncisão também, dada por Cristo ao apóstolo Paulo, que o levou ao terceiro céu, e ele ouviu palavras inefáveis. Não foi em seminário Paulo não foi em seminário. Ele foi aonde? Ao terceiro céu. Então, se você quer aprender com Paulo, você tem que ouvir o evangelho dele, que são o quê? As 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Aí você vai ficar craque
você vai andar ricamente com essa palavra de Cristo na sua mente. E essa palavra, ela é o que? Viva e eficaz. Ela funciona. Uma vez você enriquecendo a sua mente, a boca fala do que está cheio, o que é a mente, o coração. Você vai proferir só a palavra de Cristo. O Evangelho de Cristo, que nós falamos semana passada e continuaremos falando em Gálatas 2:7. Ele diz: antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, que é o Evangelho de Cristo, como a Pedro o da circuncisão, que é a mistura da lei e com o viver de Cristo na lei, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, então esse Evangelho foi dado a Paulo para nós, os gentios. É o Evangelho de Cristo, e ele tem que habitar ricamente em nossos corações. Na mente, você tem que ser fácil para falar isso. Nós aprendemos no sistema religioso, e era fácil falar Nossa Senhora, não é? Era fácil falar misericórdia, era fácil falar Deus te abençoe, era fácil falar Deus contigo, Deus te guarde, era fácil falar isso, abençoado. E isso nós sabemos que é o contrário da graça da incircuncisão. Isso é da lei. E na lei há o que hoje? Morte e condenação para aqueles que vivem, porque a lei caducou, porque o fim da lei é Cristo. Por isso que deve habitar ricamente no nosso coração a palavra de Cristo, onde nós tenhamos facilidade de expressar o abençoado, o perfeito, o completo, o eleito. Hoje é o melhor dia. Eu sou triunfante, um abençoado, curado, sarado pela chaga de Cristo. Isso tem que ser fácil para nós falarmos. Nós não devemos ter dificuldade de falar isso, uma vez a palavra habitando ricamente em nós, a palavra de Cristo, o ressuscitado. Então, nós temos que ouvir para que isso aconteça. Eu envio para os abençoados essas pregações. É para que você ouça 1, 2, 3, 4, 5 vezes ou mais. Essa palavra tem que habitar. E você ouvindo uma só vez, você tem parte habitada. Não toda pregação, porque a mente não consegue absorver tudo isso de uma vez que eu prego. Mas uma vez você tendo ela gravada no seu celular, é só você ligar, você ouve, e a palavra espalha na sua mente, e você não fala mais pela alma, que é o que? Adultério, lascívia, ira, discórdia, facção, inveja, dissensão. Não vai haver isso mais na sua mente. Você vai fazer morrer a sua natureza terrenal. Este corpo precisa de ser guiado pelo seu Espírito, a qual é a habitação de Deus, abençoado. Ou não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabendo isso, o que vai acontecer? A sua alma, que são os seus sentimentos, vão querer guerrear com essa verdade, principalmente perante as tribulações. Você e eu devemos ter na mente ricamente a palavra de Cristo. Assim é, pessoal. Uma vez ela habitando na sua vida, você enriquece o seu andar. A sua aparência é outra. Não há depressão, não há angústia para quem anda no Espírito. Ele combate o bom combate e envergonha a sua e a minha carne. Eu envergonho ele
Não, eles me envergonham, porque a carne nos envergonha. Porque ela, a alma, é traiçoeira. O seu inimigo hoje se chama alma, carne. Esse é o seu inimigo. E você precisa de saber, habitando na sua mente o que? Ricamente a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo ressuscitado. Uma vez que você tenha isso retido na sua vida, você tem uma sensação de sempre mais que vencedor. Essa leve e momentânea tribulação produzirá em mim o eterno peso de glória. Assim, ricamente habitou na sua mente a palavra de Cristo. E você combate as dificuldades da vida com essa palavra, essa espada do Espírito, que é a palavra de Cristo. Assim é. Essa pregação genuína, aqui em Romanos 10, 17. Vamos ver aqui. Olha o que gera essa palavra ouvida. 10, 17, ela diz: e assim, a fé vem pela pregação. Olha, e assim, a fé vem pela pregação. O que é fé? É a certeza de coisas que não se vê e a convicção de fatos que se esperam. Você deve ter 1000 sonhos. Você tem que ter 1000 sonhos. Uma vez que você para de sonhar, aí desativa a fé. Porque a fé, ela usa para você manter o que é sua mente sempre pensando no melhor para a tua vida, no melhor para a tua família. Você está cheio de projetos e a velhice não pode interromper isso, porque Davi diz que na velhice teríamos sonho, na velhice teríamos sonho. Então a velhice não pode impedir você das realizações que você almeja na sua vida. Por isso, você cuida bem desse corpo, porque esse corpo estragado, como que ele vai aproveitar dos sonhos que você e eu temos? Você cuidar bem dele. Então cuida bem dele. E olha no espelho. Você olha no espelho. Tem gente que não olha mais no espelho. Ele não vê nada interessante nele mais. Isso geralmente é na velhice. E eu tenho visto os idosos muito mais cuidadosos hoje. É, não é? Eles têm uma sensação de vida. Isso prolongou os anos de vida das pessoas na Terra. Mas tem jovens que não se olham no espelho porque desistiram da vida jovem. Agora nós que somos cortados pela graça, nós avançamos dia após dia. Nós não retardamos, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem na vida. Não, a vida que Deus criou e nos deu é para avançar. Tem coisas para nós conquistarmos. E a palavra cheia, a mente cheia da palavra de Cristo vai te levar nesse objetivo. Assim é, pessoal. Não desanime. Tem de bom ânimo. Ah, papai, tem de bom ânimo. Aqui em 10:17, e assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Os nossos irmãos que nos ouvem pela internet, olha, a pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não pode ser de Moisés. Nós estamos depois da cruz e não antes da cruz. Nós não apegamos ao Antigo Testamento, que é a lei, que teve uma ação maravilhosa naquele tempo, o judaísmo, só que encerrou em Cristo. Ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. E Romanos 10:4, repito, o fim da lei é Cristo. Quem que é o fim? Tem gente que o fim para ele
parece que está começando agora. Eles estão retardando a vida. Estão começando agora, aceitando Jesus como Salvador, batizando, imposição de mãos, fé em Deus, buscando Deus. Eles estão começando, sendo que o que eles estão começando já teve o seu fim. Acabou, não tem mais necessidade de eu estar ouvindo o Antigo Testamento. Sabedor dele, eu sou, nós somos. Para o que não usá-lo? E ver a história bonita. E ele foi o raio que nos conduziu até Cristo. E uma vez em Cristo, acabou o Antigo Testamento. Então todos os pregadores do sistema estão errados. Eles estão ensinando o que não deve para a igreja. Buscar Deus, buscar bênção, expulsar demônio, pedir perdão pelo pecado. Isso ficou para trás, abençoado. Nós temos a palavra de Cristo que nos limpou a mente dessas atrapalhadas do sistema com seus impostores, até de boa intenção. Mas boa intenção não resolve problema de ninguém. O que resolve, habite ricamente a palavra de Cristo em vossos corações. A pregação tem que ser a palavra de Cristo, dada ao apóstolo Paulo, a graça de Deus, para nós os gentios viver como mais que vencedores, triunfantes, abençoados, libertos da carne e das obras dele. Nós somos especiais na terra, abençoado. Por isso, você não empresta o seu ouvido para ninguém que não tenha a palavra de Cristo. Olha, o pregador pode falar uma palavra tremenda. Se ele falar no final, irmãos, vão pedir perdão pelos pecados, ele estragou tudo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aquele pregador não está autorizado por Deus para pregar a igreja gentílica que somos nós, nem a judaica. Não pode. Hoje é graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça de Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça. Estamos vivendo uma vida abundante, rejeitando todo mal na nossa vida e absorvendo o que é bom. Assim é, pessoal. Então, pela pregação da palavra de Cristo, vem a fé, e a fé ativada, ela nos leva a um caminho sobre modo excelente, que é a senda da vida, pessoal. Nós estamos na sobre-edificação e somos responsáveis de trazer revelações para a igreja. Assim é? Você recebe? Ah, papai. Aqui em 1 Coríntios, desliga para ela aí, ó. 1 Coríntios 1, 5. Olha aqui. 1 Coríntios 1, 5. Porque em tudo foste enriquecidos nele. Olha só. Porque em tudo foste enriquecidos nele. Quem? Cristo. Através da sua palavra. Você está enriquecido. Você recebe isso? Eu recebo. É necessário isso estar na mente. Para você e eu vivermos isso na terra. Enriquecidos aqui em 1 Coríntios 1, 5. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, olha, em toda a palavra, e em todo conhecimento. Não adianta desejar uma riqueza se você e eu não tivermos rico na palavra, na mente. O que sai da tua boca é o que está na tua mente. Assim é, pessoal? Então é necessário que você se enriqueça da palavra de Cristo. Assim é? Assim é. Ah, papai. Em Colossenses 4, 6. Colossenses 4, 6.
Cadê você? Colossenses 6. 4, 6. Ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Olha, pessoal, para que isso aconteça, tem que habitar ricamente a palavra de Cristo na sua mente. A palavra seja sempre. Nós vamos chegar lá. Eu creio. Você recebe? A palavra, a vossa palavra seja sempre agradável. Você e eu não podemos desagradar ninguém. Olha aqui, hoje eu encontro com o irmão, antes eu combatia. Hoje ele fala: a paz do Senhor. A paz do Senhor. E Deus te abençoe. Nós temos que corrigir isso aí. Ah, é? Porque não é? Deus te abençoe. Está escrito em Efésios 1:3 que eu já sou abençoado com todas as bênçãos pelo Senhor. E o diabo, irmão, foi vencido na cruz do Calvário. Agradável. Não irritar, que é a confusão, que é a briga, não. Porque nós temos o que? A paz de Cristo. Nós temos a paz. A paz é o contrário da guerra. Então ele diz: a vossa palavra. Então está falando com nós. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. É só a palavra de Cristo. Temperada com sal. Quer dizer, eu tenho prazer de estar alimentando dessa palavra que sai da tua boca. Temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Olha, eu digo para vocês, não entro em discussão nenhuma mais da palavra. Não é. Porque a discussão é lei. Das iras, a carne, a alma é ativa e você começa a suar. Daqui a lei suscita a ira, bem lembrado. Então, nós, da graça que fomos edificados pelo apóstolo José Luiz, devemos responder a cada um com uma palavra agradável, temperada com sal. E se alguém falar de José Luiz, você fala: é assim que você pensa? Fica com ela. Agora, a palavra que ele ensinou é essa: que você é abençoado, perfeito, completo, mais que vencedor, rico, enriquecido, triunfante, que Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Se você tiver raiva de uma pessoa dessa, eu acho que você precisa de conhecer mais a graça de Deus. Mas a nossa palavra tem que ser agradável. Tem momento que você deve ficar calado. Porque senão você acende. Você acende a fogueira e explode. Então, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber como deveis responder a cada um. Se você vai responder algo que vai vir com ira, fica calado, sossega. Te irritou? Pô, tem pessoas que me irritam. O que eu faço? Fecha a boca. Porque se eu falar irritado, o que vai acontecer? Eu vou mandar ela. Porque eu sou carne também. Infelizmente eu tenho a alma no meu corpo, que é a carne. E ela produz. E eu sei, eu não deixo ela produzir, a vez. Eu tenho domínio próprio e eu seguro a minha fala, para mim não plantar coisa ruim naquele coração. Assim é, Betão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite. Ela tem que estacionar e não sair mais. Assim é, você recebe essa palavra que eu tenho para você, meu irmão. Ah, papai, assim é.
Ah, papai.